E aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar um HD externo no seu computador ou notebook, tá? Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando você compra um notebook ou compra um computador, em alguns cenários pode ser que o HD ou SSD que ele vem instalado de fábrica da loja, né, ele venha com uma quantidade de memória muito pequena. E pode ser que com o passar do tempo você precise instalar jogos, você precise baixar filmes, baixar vídeos, músicas, em grande quantidade e que ocupam muito espaço de armazenamento. E pode ser que você não tenha todo esse espaço que você precisa e aí, uma opção que é um quebra-galho muito bom para a gente hoje em dia, tá? É adquirir, que é comprar um HD externo, tá? Vai ficar a seu critério comprar um HD ou um SSD, mas a minha recomendação é que você compre um SSD externo, tá? Que tem a mesma função de um HD externo, só que a diferença é no hardware do SSD, que é feito para ser muito mais rápido que um HD. HD é a geração de armazenamento de dados antiga e SSD é a nova geração, o novo hardware de armazenamento da atualidade, que copia e transfere dados de maneira muito mais rápida que um HD, tá? Então, por exemplo, para jogos, o SSD é melhor que o HD. Para transferência de músicas, vídeos, filmes, de dados, o SSD é muito mais rápido que um HD, tá? Porque a configuração interna de como o HD, como o SSD é produzido é muito melhor, é mais atual que a do HD, tá? Então, por exemplo, já teve cenários aqui no meu notebook que eu instalei jogos no HD e comecei a jogar esses jogos com os arquivos de instalação estando no HD e o desempenho foi muito baixo e muito ruim, tá? Porque o game, para funcionar no seu computador notebook, ele precisa acessar os dados dos jogos, né? Ou seja, os arquivos de dados do jogo, é preciso que o sistema operacional acesse e fique se comunicando com esses dados para que o game funcione. E a velocidade do HD determina a maneira que o seu game vai funcionar, tá? Então, por exemplo, com certeza você já viu aquela barra de carregamento de um game, né? Que é aquela telinha que você fica esperando até o jogo começar a funcionar. Aquele tempo ali que você espera é definido pela velocidade do seu HD. Então, se seu HD tiver uma velocidade baixa, o tempo de carregamento dos jogos que estão instalados no seu HD vai ser baixo, tá? Mas se você tiver um SSD, o tempo de carregamento do jogo vai ser muito mais rápido. A transferência de dados entre o HD, o SSD que está com o jogo instalado e a placa de vídeo, né, que está renderizando os gráficos ali para você, vai ser muito mais rápido. Então, para tudo, na minha opinião, o melhor é o SSD, tá? Então, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar aqui para vocês, na webcam mesmo, tá? Um dispositivo que eu tenho, que eu tive que comprar, para que seja possível instalar um HD ou um SSD de maneira externa, tá? Que é esse carinha aqui, ó. É da marca Xbon, tá? É um case de gaveta para HD ou SSD 2.5 SATA Slim XT, tá? É esse carinha aqui, tá? Essa caixinha aqui preta, ó, pequenininha, tá? E com ela, o que que eu posso fazer com ela? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com ela, vem acompanhado esse dispositivo aqui, ó, tá? Vem acompanhado esse dispositivo aqui, que é o dispositivo de encaixe do HD ou do SSD, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um HD de notebook que eu tenho aqui, tá? E como é que funciona? A gente pega a pecinha, tá? Que vem com o case que você compra e nessa entrada aqui, ó, tá vendo esses pontilhados dourados aqui?
essa entrada aqui do HD ou do SSD vai encaixar nesse dispositivo aqui, tá? Então você vai precisar observar a entrada do seu HD ou SSD com a entrada do dispositivo aqui, tá? E depois, basicamente é só encaixar, tá? Encaixa e aí ele já fica encaixadinho, ó, a parte externa com o HD, tá? Fica encaixadinho. E o case é mais uma capa, tá? Uma capa que você coloca sobre o HD ou SSD para cobrir ele, para ele não ficar exposto, tá? Para, por exemplo, caso alguma coisa caia em cima, não danifique o HD diretamente, mas tem essa capinha de proteção. E depois é só inserir aqui, ó, e já encaixa, tá? Então, se o HD ou SSD fica dentro dessa caixinha bem bonitinha aqui, tá? E algo que vem também acompanhando esse case é um cabo USB, tá? Que tem as duas pontas com o mesmo padrão, tá? Ele é USB desse lado e é USB desse lado também, que é a versão padrão, né, do cabo USB. E aí como é que funciona? Você pega o case e você vai ver que tem essa entrada aqui, ó. Vou mostrar para vocês na câmera. Tem essa entrada USB aqui, tá? Você simplesmente vai pegar o seu cabo USB e vai conectar. Após isso, você vai ir na entrada USB do seu computador, notebook, tá? E vai inserir. E quando você inserir pela primeira vez, o seu sistema operacional ele vai reconhecer um hardware externo, tá? E ele vai instalar os drivers para você, tá? No meu caso aqui, por algum motivo, tinha acabado de funcionar, mas por algum motivo o Windows não reconheceu. Pode ocorrer isso também, tá? Mas deixa eu desplugar aqui e colocar novamente. Ó, como vocês podem ver, tá? Agora funcionou e já estamos dentro do meu HD externo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Antes havia apenas o disco C e o multiboot E, tá? E agora tem mais dois discos, o disco local F e esse disco chamado Mateus, tá? Que é o meu nome, que é o disco G. Então, essas duas unidades aqui, F e G, representam as unidades desse meu HD externo, tá? Que foi reconhecido pelo sistema e já está disponível aqui. Eu vou entrar nele e já tenho aqui, ó, pastas, arquivos que estão dentro do meu HD externo. E aí eu posso fazer o que quiser. Posso colocar filme, música, jogo dentro dele. Um bônus que eu trago para vocês é que é possível também, por exemplo, você baixa um jogo e é possível instalar diretamente no HD externo. E aí, ao invés de ficar no HD do seu sistema operacional, o jogo fica no seu HD externo. Quando você quiser jogar, você pega o HD externo, pluga no seu computador e começa a jogar direto pelo HD, tá? Só que, por experiência própria, o desempenho do jogo não vai ser bom, porque a velocidade de leitura do HD, de transferência de dados, é muito baixa comparado com a do SSD. Então, se você quiser um SSD para colocar jogos, o recomendado é que você compre um SSD e coloque os jogos no SSD e jogue a partir dele. E aí a velocidade de carregamento e funcionamento do jogo vai ser muito mais rápida, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.